Olá, este é o Visão CI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos então para o tema de hoje? Vamos lá. Bom, o tema de hoje é sobre gestão de mudanças e resiliência, transformando crises em oportunidades. Um texto do Anouar Matar. Bom, o texto fala exatamente sobre isso, né? A questão da postura de resiliência frente à gestão de mudanças e também olhando para essas mudanças que muitas vezes podem ser identificadas como crise em oportunidades. E aí, professor, o texto fala exatamente então, né, para ser um pouco repetitivo aqui, sobre gestão de mudanças e resiliência. Pensando na sociedade atual, que aí é regida por informação e por conhecimento, a pergunta é: como que relações públicas, ou melhor, como que as relações públicas estratégicas podem atuar, podem contribuir nessa frente, nesse cenário de constante mudança, e aí não constante, mas talvez evidente, gestão de crise? Bem, o Anouar Matar esse é o artigo de estreia dele no portal, né? E traz aí uma questão super atual e bem dentro do nosso trabalho, né? Precisa a gente lembrar que o índice de transparência ativa, 5R Index, o quinto R é o da resiliência. E resiliência é uma palavra que entrou também, é um jargão, entrou no jargão da administração para ficar. A gente não ouvia muito falar disso há uma década atrás, embora eu sempre comente, sempre indique os livros Feitas para Durar, Feitas para Vencer, que são fruto de pesquisa científica, mas que geraram livros que são best-seller, né? Parece literatura de aeroporto, mas não é. E os autores, né? O Jim Collins e o Jay Porras, eles do primeiro livro, eles dispuseram a entender por que empresas chegam a 100 anos, por que há empresas centenárias, né? Quando a gente sabe que 99% das empresas não passa do segundo ano. Pelo menos as pequenas e microempresas. A gente ouve essas estatísticas aqui no Brasil, trazidas pelo Sebrae, né? Desafio do empreendedor pequeno, da startup. Enfim, a gente conhece as histórias de sucesso. As histórias de insucesso, há muito pouca literatura tratando de insucesso. Existem livros. Eu me lembro de um que tem o seguinte título: Mas o que foi que eles fizeram? Eu me lembro desse livro, que era uma literatura de aeroporto. Então, os casos de sucesso vêm a público, são escrutinados, e esses autores foram olhar para as empresas centenárias como, obviamente, casos de sucesso. Uma empresa que dura 100 anos vem sendo bem-sucedida há muito tempo. Então, havia mitos. Por que uma empresa dura tanto? Porque é um monopólio. Por que uma empresa dura tanto? Porque o fundador é genial. E coisas assim. E eles foram descobrindo que esses mitos caíam à medida em que eles iam estudando os casos. Acho que foram 10 empresas. Eu me lembro que a mais novinha era a Kodak. Enfim, a Kodak
acabou, mas renasceu. Você encontra aí muito menor porte, mas você ainda encontra a marca Kodak por aí. E ligada ao negócio que a projetor, que é a imagem fixada, né? A fotografia. Você hoje vai a um quiosque no shopping, encontra lá máquinas da Kodak para você ter uma versão impressa da sua imagem, né? Você leva lá o pendrive e produz a fotografia instantaneamente. Uma espécie de Polaroid, né? Que é outra marca também que acho que ainda está claudicante. Mas eles olharam para outras grandes companhias. Então, depois, quando eles descobriram que os mitos não tinham como explicar, eles foram partindo para uma segunda fase da pesquisa que gerou Feitas para Vencer, onde eles então procuraram entender coisas em comum, certas linhas, então, que poderiam ser pensadas como sugestões para você. Você quer criar uma empresa centenária, siga tais caminhos. Né? Eles foram procurar coisas em comum, porque essas empresas são muito diferentes, em setores muito diferentes, com abrangências diferentes e tal. Então, é muito interessante essa literatura. O ambiente que a gente vive hoje é de mudanças mais aceleradas. Né? Você veja, um jovem hoje, ele fica 2 anos no emprego, 3 anos no emprego. Às vezes é oferecida a ele a oportunidade de ele continuar, ele quer trocar. Né? Existe uma aceleração. Claro que o tempo continua sendo medido em segundos, minutos e dias e tal, mas há uma sensação de pressa, de, de as ferramentas nos colocam online, real time, coisa que não havia. Né? Você fazia um cheque, você fazia um depósito, você tinha que esperar 24, 48 horas. Por exemplo, esse dinheiro, que já era um dinheiro, entre aspas, digital, que nós estamos falando em sistema bancário brasileiro, inclusive, o nosso sistema 24 horas, banco 24 horas, do Brasil é um exemplo mundial de sucesso. Não há nada parecido no mundo, né? Ou não havia nada parecido no mundo. País gigantesco, né? Com milhares de quiosques e com vários bancos participando, bancos concorrentes. Você entrava com um cartãozinho lá e retirava o seu dinheiro, lugar que fosse. A gente conhecia isso já desde a década de 60 nos Estados Unidos, né? Os ATMs, mas era do banco, do seu banco. Você ia lá na maquininha e tirava. Então, nós temos uma tecnologia, estamos falando do final dos anos 70, começo dos 80, tudo já era automatizado. Mas a gente ainda continuava esperando 48 horas para um depósito, cair um dinheiro, uma transferência. Né? Enfim, hoje não há nada mais aceitável nesse sentido. Hoje até compras, às vezes chegam no mesmo dia na sua casa. Isso nunca houve no passado. Era normal esperar 15 dias um item importado, um mês, fim de navio, não havia estoques pelo mundo, como há hoje centros de distribuição da Amazon, por exemplo, em vários continentes. Olha, uma loucura o que nós vivemos hoje de coisas positivas. Então, nesse ambiente, é preciso que estejamos preparados para mudanças. Né? Vou aprofundar um pouquinho mais no comentário no segundo bloco, que eu acho que a gente já estourou o tempo. Não, muito bem. Então, quem nos acompanha, para um pouquinho para tomar uma água que a gente já volta. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias.
Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Professor, falando então sobre a questão de empresas centenárias, porque elas duram tanto tempo, e como o RP pode ajudar nesse cenário de longevidade, né, e perenidade, e também na questão da resiliência, né, frente a uma sociedade de constante mudança, e até um tanto volátil. Mundo VUCA, né? Mas acho que já não é mais nem VUCA, agora tem outra sigla, que não está me ocorrendo agora. Vou recomendar o livro da Margarida Kunsch, Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. A palavra-chave aí é planejamento. Quando você planeja, você corre menos risco de se assustar ou com alguma coisa, porque você pensou antes. Até ontem eu entrevistando um ex-aluno da professora Nelly, nós estamos fazendo um trabalho, né, pesquisando a vida dela, e ele disse assim, eu tenho uma teoria do C. O cidadão é da área de elétrica, de instalações elétricas, treinador de engenheiros do Senai. E ele disse, a teoria do C é o seguinte, se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? E estava falando de coisas críticas, né? Você pega um prédio, por exemplo, as instalações elétricas de um prédio, né? de uma indústria, precisa de maquinário pesado que não desliga, né? Acabar o fornecimento de energia, tem que ter um gerador imediatamente. Coisas desse tipo, problemas desse tipo, que a gente não se dá conta, que a gente delega para os engenheiros cuidarem disso, né? Então, eles a teoria do C. Se, né? Então, essa colocação muito simples, mas muito, muito verdadeira, né? A tal da gestão de crises de imagem pública. Então, outro departamento. Isso é coisa nossa. Isso é uma coisa típica de relações públicas. Primeiro que a gente não faz gestão de crise, ponto. Que tem muito tipo de crise. Tem crise no casamento, por exemplo. Crise no casamento não é assunto nosso, de RP. É assunto para o conselheiro, como Hit, né? O conselheiro amoroso lá, o psicólogo do filme, né? Nós cuidamos de crises de imagem pública. Ela talvez possa ter origem numa crise financeira, num boato, numa maledicência. Isso existe a peça. O pessoal fica dando nome de fake news aí. Não precisa do termo em inglês para a gente pensar em mentiras plantadas, em propaganda enganosa, entendeu? Em coisas que realmente induzem o cidadão a erro. Então, a gestão de crises de imagem pública é da nossa área. Existe aquela célebre colocação do ideograma, né, em japonês, para a palavra crise. É a junção de dois ideogramas, né? O estado crítico, a queda e a oportunidade. Não sou expert em japonês, mas isso eu me lembro disso numa palestra que eu assisti quando ainda era estudante de graduação. Então, a situação crítica, o problema, a falha e a oportunidade que você tem de aprendizado com essa falha. Porque nem sempre também você consegue prever tudo que possa acontecer.
O tal do planejamento contingencial, né? É isso. Quais as contingências da minha operação? As contingências previsíveis você consegue cobrir. Mas pode vir uma crise imprevisível, que não foi prevista. E aí você precisa ir para cima. E a regra de ouro é verdade. Verdade na veia. Né? No passado, quando o pessoal gostava de falar mal de RP, o que eles diziam? O RP fica na porta da fábrica, teve um acidente, para não deixar a empresa entrar. Era essa a visão que havia na década de 70, 60. O RP, o assessor de imprensa, que é um termo horrível que inventamos no Brasil, ficava de prontidão ali para dizer, olha, aqui está o comunicado da empresa, aqui está a fotografia do gerador explodido, e é o porta-voz. Isso não existe mais, há muito tempo. Você precisa gerenciar a curiosidade dos jornalistas que vão mandar um helicóptero, um drone, entendeu? Você precisa gerenciar, que é a curiosidade da sociedade. Você ouviu uma explosão no seu bairro, está vendo uma pessoa de fumaça subindo lá. Você quer saber o que houve. Primeira coisa que você faz é correr para a mídia. Houve recentemente um infeliz desastre aéreo. As pessoas querem saber o que houve. Então, você fala se é meteorológico o problema, se é humano, se é mecânico. É terrível. E não é uma curiosidade vã. Tem também aquelas pessoas que estão envolvidas, famílias. É uma crise terrível. Muitas empresas aéreas não conseguem resistir a uma queda de um avião. Muitas sucumbem, porque as indenizações são gigantescas. Então você tem que atender a imprensa, permitir que ela entre, dar todas as informações. De repente também não tem nem porta-voz, é o presidente mesmo que tem que falar. No caso da queda do Fokker 100 da TAM, Congonhas, na década de 90, o Rolim, né, falecido já, presidente da TAM, foi para a linha de frente no contato com as famílias. Isso foi visto à época como uma ação positiva da empresa. E a empresa não sucumbiu àquele acidente. E sempre gozou de boa imagem. Inclusive, a Margarida Kunsch fala, num dos livros dela, você tem como um cheque especial. Você tem crédito ao longo de uma vida. Quando você tem uma crise, você saca credibilidade dessa reputação construída. Isso te ajuda, minimiza um pouco o efeito. Então é importante que você tenha mantido boas relações com os editores, com os jornalistas, para que eles te ouçam, porque vem muita pichação, tem muita crítica em rede social, então a coisa piorou. Muito bem, professor. Obrigada pela resposta. Vamos fazer só mais um intervalo e aí a gente volta com índice de transparência ativa. Perfeito. Professor Marcondes, vamos falar agora de índice de transparência ativa.
Deixa eu situar quem nos assiste em que parte nós estamos para poder seguir. Estamos na instância 2, relacionamento, na tática 7, ouvidoria, e vamos falar hoje dos itens 7.3, ombudsperson, e 7.4, orientação mercadológica. A gente coloca na mesma caixinha a ouvidoria e o ombudsperson, né? A gente aprendeu essa palavra lá na década de 70 com os suecos, a palavra sueca, ombudsman, que seria aquela pessoa. Veja que o uso como tinha cameraman, esse tipo de. Embora falando de um homem, sempre foi alguma coisa genérica, porque nós podíamos ter uma cameraman, eu hoje chamaria de camera woman, enfim, essas coisas que não eram feitas para limitar o acesso, era o jargão. E a palavra sueca, ombudsman, estava relacionada a uma figura do governo na esfera, na verdade, na esfera do reino, isso é antigo assim, antes dos sistemas que a gente conhece, falando de um conselheiro que recebia queixas, que é muito similar nesse sentido à palavra ouvidor. Muito similar. Que é alguma coisa que os portugueses nos legaram, essa palavra, ouvidoria. Né? Eu acho que em São Paulo, também no Rio, tem a Rua do Ouvidor. Então, o ouvidor ele tinha essa função. Na perspectiva que a gente usa hoje, né, e a gente então coloca ombudsperson, porque aí acaba com aquela questão ligado a homem e mulher, não é mais só alguém para ouvir. É alguém para ouvir e propor. Propor soluções. Então, porque havia muita queixa de que o ouvidor estava lá só para enganar. Você tinha um balcão para reclamações, uma portinha lá no setor, na autarquia, na burocracia, para você fazer sua reclamação. E que isso caía no vazio. Tá? Então, às vezes se houve esse tipo de crítica. Mas como a gente usa hoje, e dentro do nosso sistema, o 5R Index, o Índice de Transparência Ativa, a gente está pensando no setor ou no profissional, e há uma Associação Brasileira de Ouvidores, nós temos colegas lá, RPs, um profissional que faça a ausculta e que leve aquilo ao board, ao conselho, e sugira melhorias administrativas. Por isso é tão importante a formação do RP, ter elementos de administração, muito diferente do que há na formação da propaganda e do jornalismo. Por isso a carga maior de disciplinas de administração nos currículos de relações públicas, porque você também, para você sugerir uma melhoria de uma operação, você precisa entender de operação, precisa entender de administração. Você não pode dizer uma coisa descabida. Vamos passar de 10 atendentes para 1.000. Não dá. A empresa não comporta. Você tem que fazer sugestões factíveis. Senão você também não está ajudando. Né? Então, essa é a tática 7.3 aí no nosso Manual de Compliance. A orientação mercadológica é curioso que tenha sido colocado em sequência e não antes, é aquela mais presente.
né? Aquela ideia de serviço ao cliente, atendimento ao cliente. Quer dizer, você está orientado para vendas. E, enfim, nesse ambiente que nós estamos hoje de internet, de business, não de business to business, de consumer to consumer. Você fala, Mercado Livre, uma pessoa vende para outra, não tem intermediário. Aí o governo pensa sempre que está perdendo tributação. Enfim, é uma loucura, né? Nós estamos num ambiente de muita liberdade de comércio, de negócios, e isso é bom para nós como consumidores e para nós também como vendedores. Né? Eu tenho alguma coisa que eu não quero mais, eu consigo vender isso para alguém que está querendo, né? Sem passar pelo mercado. Olha que interessante. O que era a ideia de mercado? Era o lugar. Eu dava aula desses fundamentos de marketing, eu lembrava da Idade Média, né? O feudo, né? O burgo. Surgia aquela em torno de uma ágora, né? Mas não é a ágora grega, é o lugar que é o mercado. É coisa parecida com a feira livre que a gente tem hoje. As pessoas colocam ali as suas barracas e você vai comprar, você inclusive barganha. Está lá o preço da dúzia da banana, você só não quero uma dúzia, eu quero meia, eu quero 2 bananas, qual é o preço? E isso começou com troca. O sujeito que fazia, né, cachecol de lã, é trocar o cachecol de lã por uma dúzia de ovos. Esse era o mercado. Quando diz assim, o Deus mercado, vocês endeusam o mercado. O mercado é isto, esse lugar de troca. E hoje está na internet. Todos nós fazemos parte dele. É claro que grandes corporações, há grandes negócios, há grandes cadeias. Tudo bem, a gente vê isso e se utiliza delas. Mas também há o micronegócio. Né? Então, você olhando para relacionamento, você olha para o negócio eventualmente que tem orientação mercadológica pura. Muito pouca preocupação, por exemplo, com institucionalidade, que é o foco central de ERP. A empresa, a história da empresa e tal. Quando você tem uma orientação majoritariamente mercadológica, está interessando o quê? Produto e preço. Os 4 P's. Né? Proposta de valor, precificação, praça, distribuição e a comunicação, que é o nosso pedaço no marketing. Né? Mas desses sites como o Mercado Livre, por exemplo, a comunicação não é técnica. Ela faz parte da proposta de valor. É assim, carro usado, ano tal, marca tal, preço tal. E vou te entregar na sua casa. Ou então venha buscar aqui na garagem. É muito simples. Proposta de valor e valor. Preço e praça. Então, é isso que a gente chama atenção nesse item. Muito bem, professor. Muito obrigada mais uma vez, como sempre. Repito aqui todo o programa, eu sempre aprendo aqui. Imagino que quem nos assiste também. Então, muito obrigada ao senhor aqui que nos acompanha e nos vemos no próximo episódio. Estamos em todas as redes sociais. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.